Sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Jesus não veio durante a festa, não tem que continuar. Romanos capítulo 12. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3 e depois o 16 e 17. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que lhe é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, e não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Podem tomar vosso assento? Glória a Deus. Carta aqui de retorno, que é recomendado a missionária Maria Luzimar Pereira Ferreira, ali na Goiânia. E graças a Deus, servo do Senhor, foi em paz, retornou, está aqui, vamos dizer, para nós, em virtude da festa, como é de costume, foi estudo bíblico, e para nós não perdermos a sequência destes ensinos tão bom, tão precioso, nesse terceiro trimestre, falando sobre as sutilezas. Chegou bem, nós fazemos um resumo dele aqui nessa noite, e aí terça-feira, querendo Deus, nós continuamos sobre o livro de Apocalipse, né? A lição seria a sutileza das mídias sociais. Quero fazer a lição aqui do irmão Augusto. O irmão Augusto foi ontem lá para o rodeio, acabou o dia todo, está aqui, que Deus abençoe. A sutileza das mídias sociais. Nós sabemos que a mídia, o mundo virtual, ele é uma realidade dos nossos dias, não tem como esconder. Ele vem crescendo de uma forma espantosa. Mas a comunicação, ela sempre existiu. A comunicação sempre existiu. O mundo virtual é relativamente novo, e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesmo. A palavra internet, ela significa em pé, ou seja, entre duas pessoas, e quando fala em net, fala de rede, ou seja, duas ou mais pessoas comunicando ao mesmo tempo. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isto faz com que o seu uso seja muito mais desafiador para os nossos dias. Como toda ferramenta, ela impõe desafio ético e moral por parte de quem usa. Nós cristãos precisamos estar conscientes sobre como devem fazer o uso de
de mídias sociais, como o WhatsApp, o Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e mais outros tem por aí, né? Cada ano surge uma novidade. O cuidado que devemos ter de usar as redes sociais sem nos contaminar. Cuidado que nós temos que ter em usar as redes sociais e não nos contaminar. Alguém já viu uma garça suja? Já viu uma garça suja? Não. A garça, ela se alimenta no lugar puxado, né? Lamaçado. Mas você nunca viu uma suja. Assim deve ser o nosso comportamento diante das redes sociais. Temos cuidado para não nos sujarmos. Temos o cuidado de mantermos a nossa integridade. Quando eu falei que existe mídia social e rede social, está vendo só como junta tudo? Mas há uma pequena diferença. A mídia social e a rede social. Na Bíblia nós não encontramos a palavra mídia, encontramos comunicação. Nos dias de Esther, já tínhamos correios, não nesse formato que é hoje, uma empresa, mas existiam as pessoas responsáveis para levar os comunicados, os editais que eram baixados, eram levados através dos correios. Lá vemos lá no capítulo 3, de Esther, versículo 13, 14, 15, e depois nós vamos ver no capítulo 8, versículo 14, fala do correio. Mas há 2.400 anos antes de Cristo, no Egito já havia comunicação por meio de cartas. Ela era feita em tablete de barro ou de papiro, que era a casca da madeira. Já havia as cartas de comunicação. Foi quando, em 1791, foi criado o telégrafo, que era um meio de comunicação mais atual da época, era o telégrafo. Alguém chegou a receber alguma telegrama aí? Você vê, né? Eu uso para cá que não sabe nem o que é isso, né? Mas foi em 1791 que foi criado o telégrafo. Em 1800, somente em 1896, foi criado o rádio, né? Era um avanço da época, comunicação. Quantas pessoas ficou sentado perto do rádio ouvindo, né? Programa, madrugada, tarde, noite, fora, ouvindo o rádio. E quando foi em 1923, foi criado a TV, né? Já vendo a imagem da preto e branco, mas já era um avanço. Só em 1975 para cá que veio ser ela colorida, né? Mas era meio de comunicação. E já em 1946 foi criado um computador, já bastante, já avançando cada dia. E em 1972 foi criado o GPS, que alguém que dizia assim, que tem boca, vai a Roma, né? O GPS hoje leva em qualquer lugar, né? Conecta ele e você vai direto, joga aquela bola que ela quer, né? Vira para cá, vira para ali, né? Mas era um meio de comunicação. E em 1966 foi criado o e-mail, que é um meio de comunicação, de transmissão rápida. E em 1973 foi criado o celular. Agora, falando de mídia social, é um meio de comunicação em massa, sem interagir. É um meio de comunicação, tem que tudo é meio de comunicação, mas não tinha como interagir. Agora, quando foi no ano de 2000, foi a explosão de rede social, que é o meio agora de comunicação, mas interagir. Quem está do outro lado. Até hoje o jornal, ele já está dando direito a
pessoa interagir ali no momento que está transmitindo, mandar mensagem e passar uma informação, né? Mas é conhecido como meio, a mídia social, como meio de comunicação em massa para todos. E já a rede social, ela já é o meio de comunicar e a pessoa interagir. Uma conversa de um lado, do outro, tá. Nós sabemos que dentro dessa comunicação, Deus tempo desse era o telefone, né? O telefone, quantas pessoas iam atender alguém naquelas cabines? Não tinha um segredo não, né? Você chamar, avisar, fulano quer falar contigo na hora. A pessoa ia falar, não tinha como adiantar guardar o segredo conversar ali, que todos estavam próximos ali ouvindo, né? E interessante que a Telebrás naquele tempo, quem tinha uma linha, ele tinha até como espécie de uma franquia, ou de um investimento, uma bolsa, que depois você vendia aquela franquia. Então o negócio não era todo mundo que tinha um telefone fixo em casa, né? Quantas pessoas às vezes iam usar o telefone, se não, quando chegar a conta, eu vou ajudar a pagar, né? Era a última vez que eu recebi ele, né? Nunca me ajudar a pagar. Aí veio o avanço do celular, que para nós, lá no exterior, foi em 1973, mas ele veio chegar para nós já nos anos 90. Nos anos 90 foi e chegou o celular. E a internet, como eu falei, entre duas pessoas que se comunicam. E ela foi criada em 1969, que foi criado a internet. A gente imagina que é algo novo, mas já tem muito tempo. Para nós, foi os anos 2000 para cá que veio chegando. Hoje, a rede social, no ano passado, no Brasil, 81% dos brasileiros estiveram conectados nas redes sociais. Ou seja, de 208 milhões de habitantes, 170 tiveram conectados nas redes sociais. Hoje, o brasileiro tem a média de 5 horas por dia conectado nas redes sociais. E 60% desses que estão conectados é no horário de trabalho. Uns porque o trabalho dele é aqui, e outros não. Mas também 64% das demissões são por causa do uso da rede social. Eu trabalhei em empresas que ela, no período do trabalho, era proibido. O funcionário naquele tempo era o Messenger, era o Orkut, que já caiu, já não tem mais no tempo. A pessoa acessava o período do trabalho. De vez eu vi uma empresa, um funcionário dizendo, olha, eu não liguei porque no período que eu estou trabalhando, a empresa não permite eu fazer ligação particular. Que coisa boa! Você imaginou um funcionário, uma pessoa crente, que trabalha numa empresa, ele sabendo que o patrão paga ele em dia, e ele ser demitido porque está usando a rede social no período que ele está prestando um bom serviço, ele está ali exultando do direito que não é dele. Porque o tempo integral de um funcionário é para a empresa. Se a empresa está pagando, ele tem que prestar um bom serviço, um serviço com qualidade. Mas se não, ali o patrão não está vendo, ele está ali navegando nas redes sociais. E hoje as empresas têm hoje aparelho que detecta quando a pessoa está conectada, ou câmera que acompanha. E isso é ruim, porque a pessoa não está valorizando o trabalho que a porta que ele abriu. Depois só Deus abriu para ele. Ele não valoriza, e depois quando ele está desempregado vai querer colocar a culpa em Deus. Não, o padre mesmo, que não valorizou a porta que foi aberta para ele. Não prestou um serviço
qualidade. Agora, o mais alarmante de tudo isso, irmãos, que a faixa etária dos 16 aos 24 anos de idade acessa a média 91% nessa idade tem acesso às redes sociais. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, dos 24 anos, dos 25 anos aos 34 anos, acessa 90% das redes sociais. Agora, em terceiro lugar, já não é a quantidade de idade, é dos 10 aos 15 anos, 90% acessa as redes sociais. Por que uma criança de 10 anos tenha acesso às redes sociais? E a Bíblia não tem restrições. A pessoa pega o celular, vai para o quarto e lá tem toda a liberdade de acessar o que bem quer. E aí, em quarto lugar, está dos 35 anos aos 48 anos, 89% acessa. Agora, interessante que passa na casa dos 50 em diante, acessa só 48%. Já tem um equilíbrio. Muitas vezes desinformados, umas outras prudentes, ou não tem um tempo de estar navegando nas redes sociais. É um índice que está bastante. Agora, os sites mais acessados são os sites pornográficos. Esse é terrível, porque é o maior índice que tem. Em cada segundo, 30 mil pessoas acessam sites pornográficos. Se eu clicar aqui em 3 segundos, 90 mil pessoas acessam site pornográficos. E aonde entra o perigo? Olha o que diz a Bíblia no Salmo 101, verso 3. Eu falei que eu ia estudar a lição toda, só ia dar uma panorama dela aqui, com alguns pontos. Salmo 101. Não porém coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daquele que se desvia, nada se lhe paga. Então, os olhos, eles são uma janela, né? Foi o que chamou a atenção de Eva, foi para ele olhar. E é onde está o perigo. Hoje existem clínicas para tratamento de pessoas viciadas nas redes sociais, porque diz que ela é pior do que a droga. Ela contamina a pessoa muito mais rápido que as drogas. Que hoje tem clínica para tratar dos drogados, e hoje já tem clínica para tratar as pessoas que são viciadas nas redes sociais. As pessoas que são viciadas nas redes sociais quase não congregam. Por quê? Se eu vou passar lá num culto monótono, que eu posso estar ali, é muito mais importante eu estar navegando nas redes sociais. É muito mais importante estar conectado. Quer ver uma pane? É um problema no WhatsApp hoje. Se cair uma torre de comunicação, se eu vai esquecer de pagar a conta do Wi-Fi, é uma confusão. Pode deixar de comprar o pão, mas o Wi-Fi você entende. De primeira as pessoas chegavam na casa da pessoa e diziam assim, ia sentar, oferecer um café, ela falou, irmão, me dá teu celular, deixa eu colocar a senha aqui no Wi-Fi. As pessoas estão juntas, estão isoladas. Já deve ter ouvido uma matéria que uma senhora estava sozinha e os familiares foram visitar ela. E quando chegou lá, todo mundo sentado no sofá conectado, olha aí, sozinha, perfeito. Que não tinha ninguém para conversar com ela, todo mundo estava conectado. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É o dia que nós estamos vivendo, dessa maneira. Filhos, pai internando filho para se tratar, reabilitar novamente, porque além de estar tão viciado, traz um isolamento, que é a pior coisa. E aqui na lição diz: os cristãos na era digital, os cristãos conectados, foi o que eu falei no dia da igreja. O apóstolo cristão se valia das cartas que era escrita. Paulo escreveu a carta de Coríntios,
Colossenses, havia. O mundo virtual também é uma realidade no dia da igreja. Contudo, há muito desafio, riscos e perigos neste espaço virtual. Portanto, devemos andar prudentemente. Andar prudentemente. É recomendado para que nós tenhamos o cuidado com o espaço virtual. Qual que é o desafio de ser igreja na era digital? Primeiro, a desumanização. Ser igreja, ela envolve contatos. É por isso que o texto que nós lemos, rogo, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. O que é isso? Estarmos juntos. Estarmos ali. No Antigo Testamento, o sacrifício era de um animal, que não tinha nada a ver com ele, não sabia de nada. Era feita a transferência, colocava uma somente, permitia, sobre eles, não era sacrificado, mas era solto. Mas aqui na nova dispensação, na igreja, nosso dia da igreja do Senhor Jesus, é que nós estamos presentes, é o congregar, estamos juntos. Mas as redes sociais, ela tem seu lado bom, porque muitas pessoas hoje se comunicam do outro lado do mundo em tempo recorde, instantâneo, mesmo que você estivesse comunicando com o seu vizinho, da mesma rua, você falando com ele, se falar no Japão, ao mesmo tempo, você conversa com a pessoa. Quantas pessoas também foram encontradas que estavam perdidas através da rede social? É importante, mas também ela traz um isolamento, a pessoa ficar sozinha. A pessoa, esse universo virtual, ele é perigoso também, porque a pessoa se isola. E Deus não fez o homem para viver isolado, ele ficou para viver em sociedade e convivência. Só vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Como é que o corpo, um membro fatado do corpo, vai sobreviver? Não tem como. O membro precisa estar ligado ao corpo. Assim nós, como igreja, precisamos estar juntos ao direito, congregar, de nós estarmos próximos. A importância que tem é real, invisível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Não tem como. Isso, quem prega isso, nós estudamos aqui dias atrás sobre os desigrejados, que eles têm essa linha de pensamento, que como a igreja pode estar em casa, e nós vamos ver que uma das sutilezas do inimigo é os desigrejados de viver sem congregar. E a recomendação está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nós não podemos deixar de congregar. Diz assim: na igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se vê e se ouve. A igreja local é um lugar de encontro. É por isso que quando alguém diz: olha, irmão, senti a sua falta, faz tempo que eu não me vejo, porque a igreja local ela precisa disso. Nós precisamos estar juntos. E quando o mundo virtual, você só ouve, você pode até ver, mas não se abraça, não se toca. Primeiro, desumanização. Segundo, o modernismo. O desafio de ser igreja na era digital, o modernismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa. Influente, mas não moderna. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo, que é exatamente o que ele quer. Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 4, versículo 9. Levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Esse mesmo jogo que o inimigo quer fazer.
das pessoas deixassem ser persuadida por ele. Jesus repreendeu. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é o desejo, a obsessão de estar em evidência, de querer ser visto. A primeira coisa que ele pede é que alguém acompanhe ele na rede social. Não é. Os pregadores querem ser vistos. Não querem prestar um serviço de divulgação, assim como presta aqui o nosso vereador de som. Que todas as vezes no site lá no YouTube ou no Face, está lá as mensagens, pregadores, louvores, que colocaram. Eu nunca vi exigindo aqui para se der um like lá no dia, até bom, porque aumenta a comunicação. Se você não tivesse apertado, se entrasse lá no Face daqui do Edson de Oliveira, Edson de Oliveira, você aumentaria, porque espalhava muito mais a mensagem, porque lá você vê muitas mensagens fortes, tanto no YouTube como no Face. Então, mas as pessoas querem ser vistas. Tem pessoas que eles vão para a loja, numa loja de moda, chega lá e vai lá no meio, veste a roupa e tira uma foto ali e posta, porque ele quer ser visto e quer ver bem arrumado. Também não tem condição de se arrumar, faz isso. Você vê o que a pessoa quer ser visto. Totalmente diferente de Elias. Elias estava lá pregando no palácio, verso 17, e o Senhor vai mandar ele lá para ver o bem querente. Fosse o nosso dia, se alguém queria ir lá para ver o bem querente, eu que roubo a bem querente que eu, vou sair fora da mídia, viver isolado. Quem vai cuidar de mim lá? Mas o Senhor mandou para ele, foi lá. E quando o bem querente Tiago estava lá, quando ele saiu, não, estou esperando o Senhor lá. Aí o Senhor, quando sai daqui, vai para o lugar. Se agora eu vou novamente voltar para a mídia. Não, foi lá para Sareta, lá para a casa do navio. Então, é totalmente diferente a pessoa que anda na direção de Deus. Porque eu entendo, quem sopra nomes é o Senhor. Mas hoje nas próprias pessoas querem fazer a autopropaganda, que é pregador, que é cantor, que é isso nas redes sociais. Querem estar em evidência. Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidade de comportamento duvidosos. Quer seja celebridade do mundo artístico, quer que sejam jogadores, cantores famosos. Quer estar a acompanhar o mesmo padrão, né? E onde entrou, que é o lacrado, né? Que eles falam lá. Age como verdadeiros mendigos virtuais. Desonra a cruz, porque quer qualquer custo a glória do mundo. Deseja a forma tornar-se presas. Dessa forma torna a presa fácil do inimigo. Se torna a presa fácil do inimigo. Foi exatamente o que o inimigo tentou fazer com o Senhor, mas não conseguiu. E as pessoas se envolvem dentro do mundo virtual e que pensam que não estão numa teia, né? Embaraçados. E a recomendação da carta aos Hebreus, capítulo 12, diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não deixe que nada venha nos embaraçar. E a tendência é essa, de aparecer o mundanismo. E às vezes a forma com que as pessoas ela se apresenta, que não vamos já ver sobre isso aqui. Quando eu posto nas redes sociais, e às vezes traz escândalo para a igreja do Senhor. A igreja e os pecados virtuais. Aqui onde entra a sensualidade, a noção de santo e profano nunca deve ser esquecido pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor.
Está lá em Pedro 16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos utilizam de forma pecaminosa. E é onde entra todas essas redes, como eu falei ao início, WhatsApp, Instagram, Netflix e outros mais. De todas as mídias sociais, quando usa de forma adequada, tudo bem, mas às vezes de maneira que traz escândalo. A sensualidade é perigosa, ela é terrível, é onde o inimigo está mais usando nesses dias. A sensualidade da mulher casada é para o esposo, não é para se postar. E mais ainda, quando você vê perfis, ou casado sozinho no perfil, mulher só casada sozinha lá no perfil. Aí alguém diz alguma coisa, ela acha ruim, mas está dando lugar, E quando hoje que tem esse tal de TikTok, bota lá que o pessoal fala dançando, e aí aonde crucifica Jesus novamente. Como é que se crucifica Jesus novamente? É quando a pessoa faz algo, ele diz que é crente, e ele faz algo, como diz assim, o sacrifício que Jesus fez é inútil, ele precisa ser crucificado novamente para poder ser alcançado. É onde crucifica novamente. O sacrifício dele não está valendo, é preciso de outro, e nós não vamos ter mais outro sacrifício. O do Senhor Jesus, ele foi o suficiente para nos purificar. Aleluia. Crucifica o Senhor novamente. E aí vai foto, vai vídeo íntimo, mensagem, lá nas redes sociais hoje, você está pesquisando alguma coisa, começa não aparece um quadradinho lá. Você quer conversar? Aí a pessoa entra ali e começa a estar embaraçada. E tudo que você acessa fica registrado. E a pessoa não tem ninguém vendo. Não tem nada que esconde diante dos olhos do Senhor. Tudo está ali patente diante dele. E, irmãos, o que tem de casamento destruído por causa das redes sociais, infelizmente, casamento destruído por causa das redes sociais. E também quantos relacionamentos que a pessoa iniciou pelas redes sociais. Cada um vai dizer que ele é gente ruim, ele vai dizer que é gente boa. E no dia que encontra, quando pensa que não, quantas fatalidades nós temos visto? Através do mundo virtual. Aí a pessoa diz, não, o mundo virtual, caso a pessoa que namora é mais seguro. Seguro? É o mesmo pecado, não? Hoje, o pior pecado está acontecendo hoje, nesse sentido aí, são os nudes, que era algo para não existir no meio da igreja, mas infelizmente existe, amados. Olha a maneira, a sutileza que o inimigo está trabalhando. Família se destruída por falta de vigilância. Culpado da rede social? Não. Que primeira coisa dizer, atrás isso é parte do diabo. Esse aqui é parte do diabo. Que parte do diabo, mano? Não, o problema é que a igreja colocou tudo no mundo do diabo. Hoje ela não tem um canal de televisão para pregar o evangelho, ela não tem uma emissora de rádio para anunciar o evangelho, ela hoje não tem um canal da rede social, não tem, porque colocar tudo no mundo do diabo, né? E aí tomou de conta deles. Hoje a censura não está no que o mundo lá posta, não, está a
dominando a prática do pecado, nós estamos sendo homofóbicos. Hoje a censura está para nós, virou o contrário. Quando você prega a palavra do Senhor, a verdade, tem alguém que vai dizer, não, você está contrariando alguém porque as pessoas estão sendo excluídas. Meu irmão, pecado, ele continua sendo pecado. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Tempo deles? Um livro de determinada denominação. Eu não sei quem queria postar. E em vez de postar em privado para a companheira dele, jogou no grupo da igreja. Você vai interpretar. Olha o escândalo que trouxe para a igreja. Tem condições para continuar no lugar lá? Não tem mais. Por quê? Falta vigilância. Primeiro, a sexualidade. Segundo, narcisismo. O que é o narcisismo? Eu mesmo. Eu quero aparecer. O céu. Eu estar na mídia. Eu devo novamente o narcisismo significa isso. A cultura, a própria imagem. Como é que começou isso? O narcisismo, ele é um mito grego, que a pessoa se admirava tanto a imagem dele, que ele foi andando e viu a imagem dele na água, e ele caiu e morreu afogado. São narcisistas, tanto que ele admirar ele na água, que ele morreu afogado. O narcisismo é isso. São pessoas amantes de si mesmas. E Paulo já falava o cuidado da pessoa amante de si mesma, né? 2 Timóteo, vamos ver o que ele diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Então havia o desejo de ser visto e admirado tornou-se obsessivo e doentio. Pessoa adoece se ele não aparecer. Vamos ver o que diz lá no 1 João. Aliás, 3 João. E o versículo 9. Aqui ele fala de um homem que ele era doentio, Diótrefes. Era um homem obsessivo, que ele tinha ciúme de todos que chegavam na igreja da Galácia. Aí aqui, daí a necessidade de todo instante estar se fotografando e postando. Aí ele não entra na vigilância. É uma devoção ao céu. Dessa forma, desejo de se expor, de ser visto e admirado, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas sobretudo pecaminoso. Porque é onde entra a forma como que ele se mostra. Mas ele quer ser visto. Dizem que são pessoas de autoestima baixa, que se ele tiver alguém vendo ele, para ele está mal, ele adoece. Olha o tanto que é terrível isso. É uma devoção, como eu falei, aos céus. Quando esse desejo de se mostrar e de aparecer, até mesmo ser admirado, é visto hoje na classe adolescente, né? Adolescente que é mais tem essa preocupação, e até algo preocupante, porque não sabemos quem está do outro lado da rede, que comentário vai trazer. E é onde precisamos ter muito cuidado com isso. Mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade
e usando as redes sociais para se firmar, o problema se torna preocupante. Aí, nesses casos, estamos diante de alguém que já foi tragado pela essa cultura do erro, né? E ser cristão, o único caminho é o arrependimento. As pessoas hoje estão viciadas que às vezes passa a orar. A Bíblia se tornou menos livre. As pessoas estão lendo menos por causa do que? Das redes sociais. A rede social tomou o tempo da pessoa. Porque se ele estiver ali com o celular lá e der um bibizinho ali lá para ler a leitura, ela vai ver o que é. Sei que alguém me ligou, alguém me chamou, alguém me passou uma mensagem, e ele larga o raciocínio que ele estava estudando, ele abre mão dele para atender o que ele estava lendo. Então ele se torna escravo. Agora, as mídias sociais é muito importante para o ID de Jesus, para cumprir o ID de Jesus. Aqui eu acredito que no dia de Paulo, ele usaria a rede social para o seu evangelho. É que eu não sou muito de rede social, ele não me vê oportunidade, a não ser em grupo no WhatsApp da igreja, com mensagem para um irmão, uma coisa assim, eu me importo. Mas eu não sou ruim de rede social. Mas eu creio que é uma forma, como Jesus disse, e o evangelho será pregado a todo mundo. Hoje a rede social é uma forma, porque às vezes tem lugar que a pessoa não, as fronteiras são fechadas para o evangelho. As pessoas têm como ele pregar, mas tem como ele enviar uma mensagem. E quantas pessoas que eu conheço, testemunho, que foram alcançadas, vezes não foi nem assim. Não distribuía que eles escolheram. Uma mensagem daquela falou com a pessoa. Eu conheço pessoas que falam, eu li um folheto e ali trocou meu coração. Outros ouviram uma mensagem através de uma emissora de rádio, ele se converteu. Eu tinha um obreiro que congregava comigo em Marabá, que ele era um ex-presidiário, era assaltante de banco, e ele estava lá no presídio americano, lá perto de Castanhal. Ele tinha um rádio lá que ele era alimentado com fita, a caixa dele para ouvir. E ele ouviu aquele texto lá me fugiu agora o nome do texto, mas agora não encontro agora. De Ageu 2:20, que a glória da segunda casa é maior do que da primeira. Ele ouviu esse texto e lá ele se converteu. E ele se converteu. Deus mandou visitar alguém, se eu vou te tirar aqui do presídio, tu vais me servir. E pense um homem que pregava a palavra do Senhor. Então a forma, eu creio que Paulo usaria a Bíblia. Vamos ver se ele usaria mesmo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Filhos, fiquem como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiquem de tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então ele usaria a rede social. Usava todos os meios para salvar alguém. E aonde nós devemos usar as redes sociais para alcançar alguém? Eu creio que no ID de Jesus estava incluso aqui o mundo virtual para se anunciar o evangelho. Perdemos a oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para trivialidade, ou seja, trivialidade, melhor dizer, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. O que é a palavra trivialidade? Aquilo que é inútil, aquilo que não serve para nada, aquilo que não edifica. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Quando você olha lá para Eclesiastes, capítulo 11, ele diz: lança
O quê? O pão sobre as águas. E o passado tempo é a colheita. Vai produzir. Da mesma forma, a mensagem que nós passamos. Está vendo? Não tem muita curtida não, né? Você coloca uma mensagem do Evangelho, você não vê não. Dá um negócio lá, uma conversa lá também. E nós temos que ter muito cuidado com as informações das redes sociais, para nós não sermos persuadidos. Tem as fake news, e qualquer fonte de informação, talvez ela não seja verdadeira, pode ser fake, e a pessoa se torna envolvida. E o pastoreio virtual, ele ajuda, mas não é o essencial. O pastoreio ele ajuda, como nos ajudou no tempo da pandemia, né? A gente mandava mensagem, iniciava no grupo, não podia ter quantidade, mas era só ajuda. Não, pastor não pode. Pastoral rebanho é virtual. É necessário a presença. E as redes sociais são poderosas, ferramentas de interação, e devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. O pastor deve estar consciente disso e apto a explorar um novo campo. Isso é importante, mas os grupos de WhatsApp funcionam na igreja local, cada congregação tem um grupo, a série nós temos aqui de anunciar, colocar os avisos, anúncios, mas não é essencial para o pastoreio. Agora é importante você anunciar o Evangelho através dela. É muito importante. É um veículo que às vezes nós estamos desperdiçando, deixando de anunciar a palavra do Senhor. Nós temos um grupo de família que boa parte deles são crentes. Direto tem uma responsabilidade de colocar uma mensagem do Evangelho lá. E quando coloca, tem aqueles que vão curtir, tem aqueles que não, mas a palavra foi semeada. E o que nós devemos fazer é semear a palavra de Deus, aproveitar esse avanço tão extraordinário da comunicação para nós pregarmos o Evangelho. Amém? E ver, temos muito cuidado que nós temos que ter com as postagens. Às vezes, dentro da cidade, agora vai para a beira do mar, para a praia, e chega lá, vê quem está lá, pode. Está estando. Porque o que nós temos a aprender com isso? Que o que nós somos na nossa casa, nós temos que ser aqui, em qualquer lugar que nós estivermos. Nós não podemos mudar de comportamento. Não é mesmo. E vê a pessoa e diz mesmo. E o inimigo, ele vem trabalhando em cima dessa areia, da mídia, como eu falei, para separar famílias, porque eu não quero ver família feliz. Bom, infelizmente, nos nossos dias, uns companheiros, colegas de ministério, estão tendo sérios problemas na vida conjugal por causa da rede social. Por causa da rede social. Talvez você que está aqui nessa noite só está ouvindo para guardar algumas informações. Você tem a sua vida ilibada, tem a sua vida tranquila sobre isso aí. Mas amanhã você pode ensinar alguém, você pode passar para alguém. Diz o perigo da rede social. Porque o clique que é o problema. Quem é que homem casado quer estar clicando em mulher que não é ali? Quem está lá, posta lá, e ele vai parabenizar que está linda, está bonita, está elegante. Fala para ele. Ela já fala ao vivo para ela. Não é a rede social. Que ela fica marcada. Quem foi que clicou aqui? Está lá o nomezinho. Quem foi? Então é um mundo perigoso e que nós temos que ter muito cuidado para nós não nos comportarmos
Amém?